Carta aos Filipenses, tradução Nova Bíblia Viva. Capítulo 1. Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão na cidade de Filipos, e também aos bispos e diáconos. A minha oração é que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo deem a cada um de vocês a sua graça e a sua paz no coração e na vida de vocês. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria por causa de toda a maravilhosa ajuda de vocês em fazer conhecido o Evangelho de Cristo, desde a ocasião em que vocês o ouviram pela primeira vez até agora. E eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, aquele dia, quando Jesus Cristo voltar. É bem natural que eu sentisse o que sinto a respeito de vocês, porque vocês têm um lugar muito especial em meu coração. Nós temos participado juntos da graça de Deus, mesmo eu estando na prisão, ou ainda quando eu defendo a verdade e falo de Cristo aos outros. Só Deus sabe como é profundo o meu amor e a saudade que tenho de vocês, com ternura de Jesus Cristo. Minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que ao mesmo tempo continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual, pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda a clareza a diferença entre o certo e o errado, e que sejam intimamente puros, para que ninguém possa censurá-los desde agora até que Cristo volte. Que vocês possam estar sempre fazendo coisas boas, pois isso resultará em muito louvor e glória ao Senhor. E quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo, porque todo mundo aqui, incluindo toda a guarda do palácio, e todos os demais sabem que estou na cadeia por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, muitos dos santos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. De algum modo, motivados no Senhor, eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. Alguns, naturalmente, estão pregando o Evangelho por inveja e rivalidade. Eles querem ter também a reputação de pregadores destemidos. Outros, porém, têm motivos puros e pregam por amor, pois sabem que o Senhor me trouxe até aqui a fim de me usar para defender a verdade do Evangelho. Alguns pregam a Cristo para fazer-me inveja, pensando que seu êxito aumentará as minhas tristezas aqui no cárcere. Mas não me importa a razão pela qual eles o estão fazendo, por motivos falsos ou verdadeiros, o que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado. E eu fico alegre. Na verdade, continuarei a alegrar-me, porque sei que, à medida que vocês oram por mim e o Espírito de Jesus Cristo me ajuda, tudo isto vai resultar em minha libertação. Porque eu vivo em ansiosa expectativa e esperança de que nunca farei nada que me faça envergonhar-me de mim mesmo, mas sim que sempre estarei pronto a falar corajosamente de Cristo enquanto estou passando por todas estas provações aqui, tal como no passado, e também que eu sempre serei uma honra para Cristo, que quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim viver significa oportunidades para Cristo, e o morrer é melhor ainda. Mas se viver me der mais oportunidades para ganhar pessoas para Cristo, então na realidade não sei o que é melhor, viver ou morrer.
Estou pressionado dos dois lados. Às vezes, tenho desejo de ir e ficar com Cristo. Certamente seria muito melhor para mim do que estar aqui. Porém, a realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Sim, eu sou necessário aqui e, portanto, tenho certeza de que permanecerei com vocês um pouco mais, para ajudá-los a crescer e se tornarem felizes na fé. Minha permanência alegrará vocês e lhes dará motivos para glorificarem a Cristo Jesus por me ter conservado são quando eu voltar para visitá-los novamente. Contudo, seja o que for que me acontecer, lembrem-se sempre de viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, de tal maneira que quer eu os veja de novo, quer não, eu continue a ouvir boas notícias de que vocês permanecem lado a lado com um só e forte propósito, anunciar o Evangelho sem temor algum, não importa o que os seus inimigos possam fazer. Eles verão nisto um sinal da sua própria desgraça, porém, para vocês, será um sinal claro de salvação da parte de Deus, porque foi dado a vocês o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nessa luta, nós estamos juntos. Vocês me viram sofrer por Ele no passado, e ainda estou agora no meio de um grande e terrível conflito, como vocês sabem tão bem. Capítulo 2. Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre muito cuidadosos em seguirem minhas instruções. E agora que estou longe, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Façam tudo sem queixas e discussões, de modo que ninguém possa dizer alguma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada, como filhos de Deus no mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como as estrelas do universo, mostrando-lhes a palavra da vida. Então, quando Cristo voltar, como ficarei satisfeito sabendo que não corri nem me esforcei em vão? E mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida em cima do sacrifício
e serviço que provém da fé que vocês têm, mesmo assim ficarei contente e repartirei minha alegria com cada um de vocês. Vocês também devem ficar alegres com isto e regozijar-se comigo. Se for da vontade do Senhor, brevemente enviarei Timóteo para vê-los. Assim, na volta, ele poderá me animar contando-me tudo a respeito de vocês e de como estão passando. Não há ninguém que tenha esse interesse verdadeiro por vocês como Timóteo. Cada um parece preocupar-se com seus próprios planos e não com os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem Timóteo. Ele tem sido como um filho para mim, ajudando-me a anunciar o Evangelho. Espero enviá-lo a vocês assim que souber o que vai me acontecer aqui. E estou confiando no Senhor que eu mesmo possa ir vê-los em breve. Nesse meio tempo, pensei que devia mandar Epafrodito de volta a vocês. Vocês o enviaram para que me ajudasse em minha necessidade, e nós dois temos sido verdadeiros irmãos, trabalhando e lutando lado a lado. Agora eu estou enviando de volta para casa, pois ele tem tido saudades de todos vocês e está aflito porque vocês souberam que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele e de mim também, não permitindo que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, eu estou ainda mais ansioso de tê-lo de volta entre vocês novamente, pois eu sei quão agradecido vocês ficarão em revê-lo, e isso fará com que eu tenha menos tristeza. Deem-lhe uma boa acolhida no Senhor, com grande alegria, e mostrem-lhe o seu reconhecimento, porque ele arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve a ponto de morrer enquanto procurava fazer por mim aquilo que vocês mesmos não podiam fazer. Capítulo 3. Haja o que houver, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes isto, e é bom para vocês ouvir muitas vezes a mesma coisa. Cuidado com esses homens maus, eu os chamo de cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos, porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito Santo. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Ainda mais eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivo para confiar na carne, esse alguém seria eu, porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade. Pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigiam a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero a ponto de perseguir grandemente a igreja e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaicos. Entretanto, todas estas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo o mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornando-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador.
porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Eu renunciei a todas as outras coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo, ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele, e com a esperança de que eu mesmo possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito. Até agora ainda não aprendi tudo quanto devia, mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa, esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Todos nós que somos maduros devemos ver as coisas dessa forma, e se discordarem em algum ponto ou em alguns pontos, eu confio que Deus manifestará isso a vocês, se obedecermos plenamente à verdade que já alcançamos. Caros irmãos, modelem suas vidas pela minha e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo, porque eu já lhes disse antes muitas vezes e agora o digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O futuro deles é a perdição eterna, pois seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los, e tudo em que pensam é nesta vida aqui na terra. Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando esperançosos a sua volta. Quando ele voltar, tomará estes nossos corpos mortais, ou tomará esses nossos corpos mortais e os mudará em corpos gloriosos, semelhantes ao dele, usando o mesmo grandioso poder que ele usará para conquistar todas as outras coisas em toda parte. Capítulo 4. Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e a recompensa do meu trabalho. Permaneçam firmes no Senhor, meus amados. E agora eu quero suplicar àquelas duas estimadas senhoras, Evódia e Sintique, por favor, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia. E peço a você, meu fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam lado a lado comigo, anunciando o Evangelho aos outros, e trabalharam também com Clemente e com meus outros companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegrem-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhe mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo o quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer, e o Deus de paz
estará com vocês. Como estou grato e como louvo ao Senhor, porque vocês estão me ajudando novamente. Eu sei que vocês têm estado sempre desejosos para enviar-me o que podiam, mas por algum tempo não tiveram oportunidade. Não estou dizendo isto porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Mesmo assim, vocês fizeram bem em ajudar-me na minha dificuldade atual. Como vocês bem sabem, quando eu levei o Evangelho a vocês pela primeira vez e depois segui meu caminho deixando a Macedônia, só vocês, os filipenses, se associaram a mim para dar e receber. Nenhuma outra igreja fez isso. Até mesmo estando em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda por 2 vezes, quando tive necessidade. Entretanto, embora eu aprecie as dádivas de vocês, o que me faz mais feliz é a recompensa que vocês terão em virtude dessa bondade. No momento, eu tenho tudo o que preciso, até mais do que necessito. Estou amplamente suprido com as dádivas que vocês me mandaram. Quando Epafrodito veio, elas são um sacrifício de aroma suave que muito agrada a Deus. E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, as necessidades que vocês têm por meio das suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Agora, a Deus, nosso Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem todos os santos daí. Os irmãos que estão comigo enviam lembranças também. E todos os outros fiéis daqui enviam lembranças a vocês, especialmente aqueles que trabalham no Palácio de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém.